Estimadas companheiras, companheiros desse instante, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, no item 11, inseriu aquela passagem de Jesus quando ele se refere à mulher pega em adultério. A narrativa diz que um grupo de pessoas adeptos às leis da época mosaica, levou para Jesus, que estava na praia, uma mulher que fora pega em atitude ilícita no adultério. E segundo a lei da época, uma mulher que era pega desta forma, ela seria apedrejada em praça pública. E eles conduziram esta senhora até Jesus, para tentá-lo, evidentemente, e permitir que ele afrontasse a lei da época para encontrar o motivo de o agredi-lo. E levaram então aquela mulher. Chegaram até ele e disse: olha, mestre, esta mulher foi pega em adultério. Manda a lei que ela seja apedrejada. Jesus, que estava olhando aquela multidão, abaixou a cabeça por um instante, levantou posteriormente o seu olhar cândido e penetrante e perguntou à turba enfurecida naquele alarido: então, atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Atire a primeira pedra quem nunca errou. Novamente abaixou e começou a escrever com o dedo na areia. Passado alguns instantes, ele novamente levanta o seu olhar e olha para a mulher que está sozinha. E ele pergunta então: mulher, cadê aqueles que te acusavam? Ela disse: Senhor, eles se foram. Os mais velhos foram à frente, os mais jovens foram depois. Ninguém te condenou? Ele perguntou. Não, ninguém me condenou, nem eu te condeno. Vai e não erres mais. Esta lição profunda e valiosa nos remete, evidentemente, ao entendimento do perdão, da resignação e da necessidade que nós temos de não fazer julgamentos. Primeiro, porque nós não somos autoridades. E muitas vezes o julgamento que nós fazemos, ele toma como base, obviamente, os princípios que nós defendemos. E esses princípios que nós defendemos e a forma da opinião que nós temos pode não ser correto. Então, quando eu julgo, eu posso estar julgando de forma incorreta. Neste mesmo item, Allan Kardec apresenta aquela frase notável: não julgueis, porque para não serdes julgados, porque com o juízo que julgardes aos outros, sereis julgados também. E com a medida com que medirde, vos medirão a vós. Não julgueis. Jesus não disse não julgueis em determinada circunstância. Jesus não diz não julgueis isto ou aquilo. Ele disse de forma absoluta, concreta, geral: não julgueis. Isto é, não é para julgar nada. É para a gente simplesmente observar, compreender, tirar lição e ajudar, se for possível. E André Luiz, na sua obra, fala de uma maneira muito categórica: a nossa preocupação para com os outros deve ser tão somente quando é para ajudar. Se não for para ajudar, deixe o outro seguir o seu caminho. Deixa o outro decidir pelas suas próprias resoluções. Deixa o outro o direito de ser como ele é.
porque nós não podemos querer que as pessoas sejam como nós pensamos que deveriam ser, porque as outras pessoas também não terão esse direito para conosco. Chico Xavier tem uma outra frase de significativo ensinamento: aos outros dou o direito de ser como são, a mim dou o dever de ser cada dia melhor. Aos outros o direito de ser como são significa aos outros o direito de decidir, de escolher, determinar. Nós não podemos conduzir a vida de ninguém e nem tentar impor nada a criatura alguma. A mim o dever de ser cada dia melhor, a responsabilidade da prosperidade espiritual. Então, caros companheiros, principalmente nos momentos atuais, em que nós temos uma liberdade muito grande na comunicação, nos órgãos muitas vezes profundos das redes sociais, o que nós vemos é um descalabro de pessoas opinando sobre aquilo que não sabem. A primeira coisa que se deve perguntar a quem dá uma opinião: você tem conhecimento profundo da área que você está falando? Ah, mas o fulano não fez isso, aquele não fez aquilo. Mas você conversou com ele? Você sabe se ele fez, se ele não fez? Você ouviu os dois lados da história? Porque nós somos pródigos em dar opinião, ouvindo só um lado da história. O fulano disse que aconteceu tal coisa. Então você vai lá e vai saber se aconteceu, para que você dê uma opinião com base. Senão nós somos fofoqueiros. Tão somente fofoqueiros. E olha que o que tem de fofoqueiros na rede social é de dar medo. De gente julgando o que não sabe nada a respeito. Mesmo os que sabem, a gente tem que ponderar muito o que dizem. Imaginem os leigos. E se perde tanto tempo para acusar, agredir, discordar e não sabemos de nada. Somos apenas manipulados pela opinião daqueles que seguem à nossa frente. Melhor que nós temos a fazer é não julgar. E se observarmos um fato que de repente está comprometendo este ou aquele setor, o que é que nós podemos fazer? Não julgar, ajudar. Vamos lá. Foi feita uma crítica para uma criatura. Bom, eu não sei se é verdade ou não. Eu posso fazer alguma coisa? Eu vou ajudar. Ou quer seja quem criticou ou quem foi criticado, eu vou contribuir. Eu vou levar a minha cota de solidariedade, de altruísmo, de dedicação. O mundo precisa de pessoas desprendidas, que realmente veem no seu irmão alguém que tem tanto quanto ele os sonhos de ser feliz. Se a pessoa pensa de um jeito ou de outro, ela também quer ser feliz. Se ela está pensando de um jeito errado, ela está tentando buscar o acerto. Se ela está errando, ela vai consertar amanhã. O que nós não podemos é massacrar, porque aí nós não estamos contribuindo. Se de repente entendemos que uma pessoa está postando alguma coisa na rede social e está criando uma celeuma danada, eu vou lá conversar com ela, explicar para ela que isso não se deve fazer, mas não soltar o julgamento da minha maneira, porque pelas redes sociais todo mundo é valente, porque a pessoa não está perto. Você diz coisas horríveis de outras pessoas, julgando, porque você não está na frente dela. É uma postura bem acovardada dessas opiniões, esses que opinam e são plantonistas nisso. Então Jesus foi claro: não julgueis, façamos aos nossos companheiros tudo o que é preciso para que ele melhore, porque se ele melhorar, nós melhoramos também. Nós não devemos de forma nenhuma acreditar que a minha verdade é absoluta, e que o meu entendimento é o correto, e que a minha opinião é irretocável. Nada disso. Eu sou uma criatura que há 40 mil anos vive numa luta danada. Estou reencarnado para consertar velhos débitos, e olha, muitos deles através da palavra maldita e de exemplos indignos de outras eras, que estamos repetindo agora. Então, caros companheiros, atentamos para o ensinamento de Jesus.
Não julgueis, para não serdes julgados, porque com o mesmo juízo que julgar aos outros, julgarão a vós. Com a mesma medida que medir as pessoas, medirão a vós também. Então, se nós queremos viver em paz, num clima de fraternidade, de solidariedade, de altruísmo, a gente não julga a ninguém. A gente ama, a gente se oferece para ajudar, a gente contribui, a gente se preocupa com o próximo para fazê-lo mais feliz. Essa é a única condição que a espiritualidade aceita na preocupação com o próximo. Que tenhamos, portanto, muita paz e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Um grande abraço a todos.